Vamos lá, e a gente começa já nessa onda da prestação de serviço aqui no Morning Show. O Brasil registra até o momento 4 mortes e 428 casos do coronavírus. Os números são o último balanço do Ministério da Saúde, mas secretarias de 20 estados e do Distrito Federal já confirmam 529 ocorrências. Em meio ao avanço da Covid-19, uma das principais preocupações das autoridades médicas é com a quantidade de leitos, sobretudo em UTIs, para atender a demanda de pacientes com problemas respiratórios. É sobre esse e outros assuntos que a gente inicia o programa de hoje conversando aqui com o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, o médico cirurgião Sidney Kleiner. Dr. Sidney, bom dia, obrigado por nos atender aqui a Jovem Pan para falar com a gente nesse momento tão importante e por ter reservado esse tempo tão precioso, imagino eu, no dia a dia, no cotidiano do senhor aqui para ajudar a esclarecer vários pontos muito importantes nesse olho do furacão que a gente está vivendo aí frente a essa pandemia do coronavírus. Doutor, diante de tanta notícia ruim, mortes aí, como eu já falei, hospitais cheios, apreensão total com relação à possibilidade de atendimento desses eventuais pacientes, profissionais da saúde com medo de serem infectados também, há alguma notícia positiva que a gente já pode propagar e divulgar para, na verdade, tranquilizar a população brasileira? Muito bom dia. Bom dia, é um prazer, um privilégio aí estar com vocês no Morning Show, especialmente por conta da comunicação e a comunicação adequada que a gente tem que dar para a nossa população. Infelizmente, o nosso dever é cada vez mais garantir que a capacidade de atendimento, especialmente nos casos graves, ela esteja disponível, tanto no âmbito de um hospital do setor privado como no setor público. E o que a gente vê é o aumento diário do número de internações de casos moderados e aqueles casos mais graves. A boa notícia é que cada vez mais há necessidade da conscientização da nossa população em manter um distanciamento social, manter um isolamento como única forma da gente mitigar e abaixar o platô dessa curva de crescimento dos casos graves por conta da capacidade do nosso sistema de saúde. Caso isso não aconteça, não vai haver leitos de UTI suficientemente disponíveis para lidar com a população dos casos graves. Sim, aí vem as questões, né, que a gente vem falando desde o início com relação às medidas profiláticas, a questão desde básicas, de lavar bem as mãos, de procurar cuidar com álcool gel em situações onde você não tem como lavar as mãos, mas está ali fazendo sempre a limpeza, não coçar os olhos, não levar a mão à boca, tudo. Tossir no braço. Tossir no braço, tudo. Mas também, né, a importância das pessoas também se reservarem, ficarem em suas casas na medida do possível, né? Agora, doutor, é o seguinte, a gente vê, comecei aqui falando, anunciando a entrevista com o senhor, falando aí das 4 mortes, dos 428 casos do coronavírus, os números pelo balanço do Ministério da Saúde, mas tem as secretarias também de Estado e municípios, né? Existe algum caso que a gente pode trazer como alento, né, de pacientes que conseguiram passar pela doença, passar pela infecção e estão se recuperando bem? Qual é a experiência que o senhor pode trazer nesse sentido, olhando de um aspecto mais otimista? Bom, o aspecto otimista é que o grande contingente, o grande número da população vai passar pelo coronavírus com sintomas leves ou mesmo sem sintomas, né? Essa é a grande maioria, 80% dos pacientes que tiverem a doença do coronavírus vão apresentar sintomas leves como uma gripe comum. O problema estão principalmente naqueles casos assintomáticos que portadores do vírus, se não mantiverem uma distância adequada, são agentes disseminadores da doença. Sim. E especialmente nos grupos de risco, que inclui os pacientes mais idosos, aqueles principalmente acima dos 65 anos, inclui os pacientes que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial severa, problemas pulmonares, até asma, bronquite são fatores de risco, e problemas como qualquer tipo de doença que causa queda da imunidade, o exemplo é o câncer. Quer dizer, cada vez mais a importância que a gente tem que dar é muito mais marcante para aquelas populações de risco. Quer dizer, essa população
tem que ficar distante de qualquer possível forma de contágio. E, assim, a notícia é que, neste momento, a gente já começa a ver os pacientes que tiveram contato com corona e tiveram a doença com sintomas leves, eles estão se curando. E então, depois de 2, 3 semanas, que a gente começa a ver os primeiros pacientes sendo curados depois do seu período de observação. Porém, aquilo que eu digo, a gente espera cada vez mais um aumento do número de casos graves pela população que está sendo contaminada dentro desses grupos de risco, especialmente o fator idade. Sim. Por falar nisso, doutor, tem uma grande pergunta que tem sido feita agora, que é: até quando? Né? Até quando que nós vamos passar por isso? Até quando que nós vamos ter que enfrentar isso? A expectativa é que agora esse número de casos acabe aumentando, como o senhor falou. Eu gostaria de saber até quando que vai ser o pico aí da doença, mas até por essas medidas agora mais incisivas que estão sendo feitas, tanto pelo governo federal, os governos estaduais, a conscientização da população. Há uma previsão também de quando que nós estaremos em dias mais calmos com relação ao coronavírus? Há uma vantagem no nosso caso, porque nós temos a experiência de outros países que não se atentaram em tempo adequado, como a gente teve a oportunidade de fazer. Existe uma previsão de que esses casos, principalmente os mais graves, eles atinjam um pico aí para final da primeira quinzena de abril, segunda quinzena de abril. Agora, o tempo necessário para toda essa onda passar, eu não acredito em menos de 2 a 3 meses, muito porque os pacientes com experiência em outros países que ficaram, por exemplo, numa UTI e se curaram, isso não aconteceu antes de 3 semanas. Portanto, são pacientes que vão se somar aos casos novos entrantes, exigindo uma capacidade ainda maior. Doutor, ontem o presidente Jair Bolsonaro, em companhia do seu ministro de Saúde, Luiz Mandetta, e vários outros ministros do alto escalão do governo, fizeram uma entrevista coletiva falando de uma série de medidas para combate ao vírus e medidas profiláticas para enfrentar. Eu queria, de uma maneira geral, que o senhor fizesse uma avaliação dessas recomendações e ações do governo. Eu acho que, assim, nós estamos muito alinhados com as orientações do Ministério, porque nós estamos seguindo, e assim o Ministério da Saúde e o governo, as orientações da Organização Mundial de Saúde e do CDC, do Center of Disease Control. Então, eu estou totalmente de acordo com as orientações que foram ditas ontem pelo nosso ministro, bem como aquilo que está sendo assumido aqui na Secretaria de Saúde do Estado, no governo de São Paulo. Cada vez mais diminuir a possibilidade da aglomeração de pessoas, dos ambientes onde pessoas possam estar juntas. Ontem a gente viu a recomendação dos fechamentos dos shopping centers aqui no estado de São Paulo. Então, essas medidas preventivas que foram todas anunciadas ontem, elas só vêm a somar aos nossos esforços de tornar a disseminação talvez não menor, mas espalhada ao longo do tempo, para que a gente não tenha o estouro da nossa capacidade. Sim, doutor Sidney, eu queria trazer a conversa aqui, tirando um pouco do eixo, né? A gente sempre fala nas grandes aglomerações, São Paulo, Rio de Janeiro, como estão nesse epicentro da crise, da contaminação. Eu li uma reportagem que diz a respeito de 5 casos na cidade de Feira de Santana, no estado da Bahia, a partir de uma pessoa que chegou da Itália de viagem e contaminou algumas pessoas, 2 pessoas, uma empregada doméstica dessa pessoa que chegou de viagem, que por sua vez contaminou também outras. São 5 casos numa cidade, e pelo pronunciamento do prefeito da cidade, não há uma estrutura de UTI, eles têm apenas uma ambulância de UTI. Tudo. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte: na Itália, que é um país de primeiro mundo, enfim, com uma população que faz parte desse chamado grupo de risco também muito grande, mas lá eles chegaram a um ponto em que tiveram que fazer opções em tratar determinado paciente que ainda reservava alguma condição
de sobrevivência. O que é um horror por si só, né? Você ter que fazer essa opção por conta de uma deficiência. Maiores de 80 anos foram dispensados. Exato, por uma deficiência no atendimento. A gente corre esse tipo de risco no Brasil. O senhor faz parte de uma das instituições mais avançadas no tratamento da saúde no Brasil, uma instituição particular reconhecida internacionalmente no Brasil. Mas eu queria que o senhor fizesse uma análise como agente da saúde, se isso pode acontecer, se a gente pode chegar nessa situação catastrófica a qual eu me refiro. Olha, a gente pode sim, e eu acho que os esforços nossos são para que a gente não chegue, por conta da capacidade, o número de leitos de UTI, o número de respiradores mecânicos, que são um gargalo. Mesmo você ampliando leitos de UTI, você precisa de um bom respirador, uma boa qualidade de atendimento na UTI. As experiências iniciais nos Estados Unidos e mesmo as da China mostram que a mortalidade diminui muito quando você tem um bom atendimento de uma unidade de terapia intensiva. E na Itália, até pela velocidade, pelo alto volume de pacientes num momento único, a gente não tinha lá a capacidade de atender toda essa população. Sim. E foi obrigado a essa situação deprimente, que é escolher quem pode ir para a UTI e quem não vai ter esse tipo de acesso. O Einstein, apesar da sua natureza de uma empresa que atua no setor privado, mas é uma empresa sem fins lucrativos e que tem parcerias com o governo, já procurando mitigar antes mesmo da epidemia do Covid, já tinha um projeto de telemedicina para assistir com uma medicina mais especializada a região norte do país, começando já com 120 municípios no Pará. E esses esforços eles foram transformados exatamente para o combate à epidemia do Covid. A gente deve ampliar, em parceria com o Ministério, esse atendimento. Além disso, nós temos um outro produto, e isso mostra qual o papel da telemedicina. O Ministério tomou uma decisão muito acertada ao autorizar a realização da telemedicina e até incentivar o que o CDC também já tinha feito. Nós temos uma iniciativa que assiste com um médico especialista por meios virtuais as UTIs espalhadas por nosso país, especialmente aquelas onde não existem médicos especialistas. A nossa capacidade hoje, e que nós atendemos, são 180 leitos que nós atendemos virtualmente. Essa capacidade ela vai ser expandida para 540 leitos. Portanto, o nosso papel enquanto uma organização, primeiro, é garantir a compra e a viabilidade da gente aumentar a capacidade de leitos da UTI. Nós temos hoje guardados um planejamento de poder aumentar em 150 leitos de UTI a nossa capacidade, tanto aqui no Morumbi, como nos 2 hospitais públicos que nós fazemos a operação em parceria com a Prefeitura. E a construção de hospitais de campanha também já está sendo planejado como forma de aumentar essa capacidade. Porque o medo realmente, como você falou, ele existe de a gente não ter a capacidade quando o número de casos graves aumentarem. Doutor, eu queria te transferir aqui uma pergunta do nosso ouvinte, seguidor aqui pelo Twitter, que participou na hashtag JP Morning Show, o Gilson Ribeiro, que pergunta se um paciente pode pegar o Covid-19 mais de uma vez. A gente falou aqui sobre os pacientes que estão se recuperando, há o caso até daquele primeiro paciente no Brasil que já obteve a cura, mas fica essa pergunta também: pode pegar novamente o coronavírus? Ótima pergunta. Eu respondi agora há pouco para um colega aqui no nosso ambiente, aqui no hospital. Assim como a gente pega influenza e depois de curado de uma gripe por influenza, no ano seguinte a vacina ela já contempla outras formas, outras cepas do vírus, porque os vírus sofrem mutação. Então, hoje, nós não sabemos ainda se a pessoa curada do Covid-19, se ele vai ficar imune a esse Covid-19, é bem provável que sim, porém, a gente não sabe a capacidade do coronavírus, do novo coronavírus, de sofrer mutações e passarem a poder infectar novamente as mesmas pessoas. E o que vai tornar mais desafio ainda a vacina pro vírus, porque ela, assim como da influenza, a cada ano ela é modificada com as mutações mais prováveis. Então, isso ainda não é de todo conhecido da ciência. A gente imagina que sim, porém, com um olho muito fixo nas prováveis
mutações que o vírus pode sofrer. Doutor, o governo voltou a afastar a hipótese de realizar testes em massas. Como é que o senhor avalia essa questão? E qual é o critério de seleção? Quem são as pessoas que são mais adequadas para fazer o teste? Porque deve gerar muito pânico, muita histeria nas pessoas que têm uma dorzinha no corpo e vão fazer um teste. Como é que o Einstein está se preparando e como é que o senhor avalia a questão de testes em massa no Brasil? Olha, infelizmente, nós somos um país onde a quantidade de testes possíveis de serem realizados é limitada. Num determinado momento, nosso hospital passou a fazer testes de qualquer paciente que tinha dúvidas ou que vinham de viagens ao exterior ou que tiveram contato, mesmo que distante, com algum portador do vírus. Quando nós fomos ver, a gente estava fazendo 2.000, 2.500 testes por dia, aumentando o tempo necessário para a entrega do resultado e comprometendo os pacientes que estavam internados e colocando em risco um desabastecimento dos insumos que nos impediria de continuar realizando os testes. Então, a decisão ela teve que ser tomada no sentido, hoje, aqui no Einstein, a gente só faz o teste para quem está internado ou quem tem indicação de internação e está no pronto atendimento aguardando a internação. Porque se nós não agirmos dessa forma, a gente vai deixar de ter disponível o teste para quem faz uma diferença muito grande, o resultado positivo ou negativo. Os pacientes que estão assintomáticos, obviamente que saber ou não se ele é portador influencia na sua preocupação com a transmissão, mas não no curso da sua própria doença. Então, se a gente encarar que qualquer sintoma de gripe é passível de ser transmitido e se isolar, a gente tira um pouco da necessidade do teste em massa. O melhor cenário seria se a gente tivesse um teste muito rápido, barato, para poder testar todo mundo. Infelizmente, nós falamos... E foi um comentário também do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, então até um pouco crítico com essa recomendação da OMS, né, dizendo e alegando um pouco no sentido do que vai aí a fala do senhor. Eu queria agradecer que no caso de testar todo mundo, né, e aí essa visão que o senhor traz pra gente é uma visão muito mais realista dentro das nossas possibilidades aqui no Brasil, né, doutor? Olha, eu queria agradecer aqui com a gente no Morning Show a presença do doutor, a entrevista com o doutor Sidney Kleiner, ele que é presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, médico cirurgião, conversando com a gente aqui no Morning Show. Obrigado, doutor Sidney. Eu agradeço vocês e parabéns aí pelo trabalho.